Celebrando este terceiro domingo do tempo comum, a Igreja nos convida a meditar sobre a Palavra de Deus. Este domingo foi escolhido para ser o domingo da Palavra. E nós escutamos esta liturgia que tem como centralidade a Palavra de Deus. Nós podemos trazer a palavra logos, como a palavra que vem do grego logos, como palavra, o logos de Deus, o verbo de Deus, a palavra de Deus. Quem é este verbo? Quem é este logos, esta palavra? Nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós devemos colocar em nossa vida a palavra como centro para nos guiar e nos conduzir ao céu. Nós escutamos a primeira leitura do livro de Neemias, quando o sacerdote Esdras vai para o meio do povo para proclamar a palavra de Deus. E enquanto ele proclama a palavra, desde a manhã cedo até o meio-dia, o povo fica emocionado escutando a palavra de Deus, por alguns motivos. Primeiro motivo, porque a palavra de Deus toca no mais profundo da nossa alma. Segundo motivo, porque a palavra de Deus nos mostra os nossos pecados, as nossas fraquezas. E tantos outros motivos. Mas estes são os dois principais. Então, quando nós nos confrontamos com a palavra de Deus, nós percebemos que somente a palavra de Deus pode ir no mais profundo da nossa vida, da nossa alma. Nós percebemos que somente a palavra de Deus pode nos mostrar a verdade sobre nós, porque a palavra de Deus é a verdade que vem de Deus até nós. Assim, meus irmãos, nós escutamos no Salmo: vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela toca no mais profundo da alma para produzir um efeito avassalador. A palavra de Deus quer transformar a nossa vida. O que é uma transformação? Transformar significa mudar, mudar de forma. Então, a nossa vida precisa ser transformada pela palavra. A nossa vida precisa ser renovada, restaurada pela palavra que é a verdade. E como é que nós vamos deixar que a nossa vida seja transformada? Quando nós escutamos a palavra de Deus e quando nós a praticamos. Assim como um bolo que cai numa forma e quando ele assa, ele fica todo, ele cai, de forma líquida, todo solto. Mas quando o bolo assa, ele fica todo juntinho, Ele não se separa mais. Por quê? Porque ele foi transformado. Ele foi colocado na forma. Qual é a nossa forma? A nossa vida precisa cair na forma, a palavra de Deus. Então, se nós permitirmos Deus transformar a nossa vida, nós vamos viver uma vida nova. Tudo está centralizado em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A história está, tem como centro Jesus, antes de Cristo e depois de Cristo.
Antes de Cristo, eu era uma pessoa, né? Antes de Cristo, eu não conhecia a verdade. Depois de Cristo, eu conheço a verdade, eu conheço a palavra. Agora, não tenho mais desculpas para pecar, não tenho mais desculpas para errar. Por quê? Porque eu sei como eu devo viver. Agora eu sei o que eu devo fazer. Agora eu sei como viver a minha fé. Colocando em primeiro lugar Deus, né? Amando a Deus sobre todas as coisas e amando o próximo como a mim mesmo. Então, meus irmãos, quando a minha vida estiver na forma, quando eu for formado por Deus, né? Aí tudo vai mudar, né? Vai dar um giro, né? Vai dar um giro de 180 graus. Não pode ser de 360, porque senão volta para o mesmo lugar, né? 180. Sai de um lugar e vai para o outro, a minha vida, né? Então, se a palavra de Deus pode transformar a minha vida, porque a palavra de Deus é Cristo, né? Como eu disse, ela é viva, é Deus mesmo conosco, né? É Deus mesmo que realiza a transformação, que realiza a obra de salvação em nossas vidas. Então, nós devemos abrir cada vez mais o nosso coração para permitir que Deus transforme. Como é que isso acontece? Quando eu escuto a palavra, eu faço como os discípulos, né? Cada discípulo vivia fazendo uma coisa diferente, né? E depois de transformados, eles faziam as mesmas coisas. Como nós, né, na igreja. Antes de conhecer Jesus, eu fazia tantas coisas, né? E até coisas boas. Mas até as coisas boas, né? Eu já não faço mais. Porque eu faço coisas muito melhores do que as que eu fazia. Então, meus irmãos, eu sou formado por Cristo. O nosso formador é Jesus. Quem nos coloca na forma é Jesus, para que nós vivamos conforme, de acordo com a sua palavra, de acordo com a verdade. Por isso que a igreja tem uma sabedoria milenar, né? 2 milênios. A igreja tem 2 milênios. E aí nós precisamos aprender a viver a obediência na igreja. Porque se você abre a internet, às vezes um padre fala alguma coisa, aí vem 1 milhão de comentários, né? Cada pessoa diz uma coisa diferente. Não, eu não concordo com isso que a igreja faz, com isso que a igreja diz, eu não concordo assim, assim, assim. Meu Deus, que pobreza de espírito. As pessoas ainda não entenderam nada. Eu preciso viver na forma do Evangelho de Cristo. Jesus, ele ensina os seus discípulos, para que os seus discípulos sejam como ele. Jesus disse, né? O discípulo não é maior do que o mestre. E eu acrescento, né? Não é melhor do que o mestre. O discípulo tem que ser como o mestre. Nas primeiras sextas-feiras do mês, como é que a gente reza? Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração. Então, o meu coração precisa ser semelhante ao coração de Jesus, para que eu possa amar como Ele ama, para que eu possa perdoar como Ele perdoa, para que eu possa renunciar a tantas coisas, né? Como até Ele renunciou, né? Ele renunciou à glória do céu para viver na terra. Nós que vivemos aqui, né? Precisamos renunciar a tantas coisas para desejar o céu e querer viver a eternidade com Deus.
Então, meus irmãos, vocês percebem que Jesus nos ensina, através da boa nova, através da sua palavra, que nós precisamos mudar? Não é a igreja que precisa mudar, somos nós que precisamos mudar. Então, os ensinamentos de internet não valem muita coisa. Hoje uma senhora chegou para mim e disse: olha, padre, teve um padre que disse assim assim na internet. Claro que tinha um contexto, né? Ela disse, né, certa coisa, não preciso repetir o que ela me disse, mas era uma coisa assim relevante. Só que, minha gente, às vezes a gente até entende errado o que foi dito. Por isso que eu não gosto muito, né? Eu não gosto muito dessa exposição, né, na internet. Nós precisamos pegar os livros, né? A palavra de Deus. Nós precisamos pegar a palavra de Deus e precisamos pegar o catecismo da Igreja Católica. Pronto. Se a gente seguir esses dois livros, né? A palavra de Deus, a verdade, aí cai por terra todas as conversas, né? Tudo que o povo quer ensinar sem saber. Tem tanta gente querendo ensinar sem saber às vezes, né? Claro, tem muita gente que sabe e ensina direitinho. Mas, infelizmente, tem gente que diz coisas soltas ao vento. É melhor pegar a palavra de Deus, é melhor pegar o catecismo da igreja para saber o que foi que Jesus disse. É melhor procurar o padre da sua paróquia, né? No caso aqui sou eu, né? Este indigno servo do Senhor, sou eu, né? E aí eu orientei a mulher, né? Eu disse: olha, faça assim, 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 viu? Pronto, resolvido o problema, né? Então, meus irmãos, Jesus, ele ensinou os discípulos e ele continua ensinando a nós, através, né? Hoje, através dos seus sacerdotes. E eu preciso cair na forma primeiro, né? Para ajudar vocês a cair também na forma do Evangelho. Eu não posso ensinar aquilo que Jesus não ensina, né? São Paulo dizia, né? Ai de mim se eu não evangelizar, né? Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Eu preciso dizer a verdade. Eu não posso criar na minha cabeça uma verdade, porque a verdade já existe, só existe uma, não existe várias verdades. Por isso que o povo está perdido, porque o povo está procurando nos lugares errados, porque o povo está buscando, né, Jesus onde ele não está. Jesus está aqui, vivo e ressuscitado, no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Quantos de nós viemos até Ele, né? Adorá-lo, dobrar nossos joelhos diante de Jesus. Quantos de nós pegamos a palavra e escutamos a palavra, rezamos com a palavra? Precisamos fazer isto, né? Como eu disse, né, no dia da posse, olhar a vida dos santos que foram formados por Cristo, né? Tiveram a humildade de reconhecer que eles não iam mudar a igreja, que quem deveria mudar era eles, né? Eram eles. E quando nós vimos alguém querer tentar mudar a igreja, aconteceu o desmantelo, não foi? Lutero, que era católico, que era um monge católico, desmantelou muita coisa, né? Desmantelou a vida de muita gente. Enquanto São Francisco de Assis fez o quê? São Francisco se despojou de tudo, né? Até da própria roupa do corpo, por amor a Jesus. Quem está aí fora, tem alguns lugares nos bancos aqui na frente. Podem vir, por favor, para não se molhar.
venham, venham, venham. Aqui na frente, ó, ainda tem alguns bancos vazios. Não se molhem, pelo amor de Deus. Então, meus irmãos, nós devemos nos deixar formar por Cristo, pela palavra que é a verdade, para vivermos na verdade. Nós não podemos viver nas ilusões deste mundo, nas mentiras deste mundo, porque nós somos da verdade. Nós amamos a palavra de Deus, nós devemos viver de acordo com a palavra de Deus, porque senão nós não estamos caminhando para o céu. Se a gente viver de acordo com a nossa vontade, com o nosso pensamento, está assim, ó, dentro da igreja tem um monte de gente que está usando os próprios pensamentos para querer. Eu escuto tanto, aqui graças a Deus até hoje ainda não escutei, né? Espero não escutar, meu Deus. Mas em tantos lugares que eu já andei, eu escutei, né? As pessoas dizendo assim, não, padre, eu vivo assim, né? A igreja ao meu modo, do meu jeito. Meu Deus, que loucura, né? E onde está a humildade e a obediência? Eu avisei, graças a Deus deu certo, né? Vem aqui, ó, aqui na frente. Toda missa que eu estou celebrando hoje começa a chover na hora da missa, na hora da homilia. Foram as 4 missas hoje, desse jeito. Bênçãos do céu. Então, a palavra de Deus é como essa chuva que cai sobre nós, né? A chuva, o que é que a chuva faz na terra? Ela entra na terra, né? E ela vai fecundar a terra, ela vai fazer a terra ficar pronta para o plantio, ela vai fazer a terra ficar boa, para que nós possamos plantar, né? E depois colher muitos frutos bons, saborosos, deliciosos. Então, meus irmãos, a palavra de Deus na nossa vida tem que gerar vida, tem que gerar frutos. Se não for assim, misericórdia, né? Se não for assim, misericórdia. Então, peçamos a Deus, neste domingo da palavra, que nós saibamos amar mais a palavra de Deus, para que nós possamos escutar mais e praticar mais. Não sejamos meros ouvintes da palavra, mas sejamos praticantes da palavra de Deus. E nós precisamos conhecer cada vez mais, né, a palavra, para que a gente não peque pela ignorância, né? Para que a gente não peque pela ignorância. Eu já escutei alguém dizendo assim, eu que não vou estudar, né? Eu não vou nem estudar, para eu não conhecer, e aí eu vou, né? Meu Deus, que loucura. Eu não vou me aprofundar na palavra de Deus, eu não vou estudar o catecismo da igreja, para eu não saber que aquilo é pecado, né? E aí eu peco e... Misericórdia, minha gente. Pelo contrário, a gente tem que conhecer, para que a gente possa, né? Saber o que nós não devemos fazer, para entrar um dia, com a graça de Deus, no reino dos céus. Assim, tua palavra é como fogo que faz arder o coração, traz a verdade e ilumina a nossa vida. Tua palavra é como fogo que faz arder o coração, traz a verdade e ilumina a nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,